pelo microfone, não? Sim? Então, nessa breve exposição que nós vamos fazer para nossas reflexões de hoje, que nós vamos falar do Sermão do Monte, principalmente o Sermão do Monte ele está em Mateus, né? Mas também está em Marcos, em Lucas, né? Mas Kardec, quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, o Sermão do Monte é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele está, a sabedoria dos Espíritos, junto com Kardec, o nosso codificador, ele trouxe o Sermão do Monte para dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele foi detalhando ali toda a nossa necessidade de evolução moral. E é importante, por isso é importante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele estar sempre conosco, sempre conosco. Mesmo que a gente abra ele aleatoriamente, ele sempre vai nos trazer uma mensagem importante para aquele momento da nossa vida. Dentro dessa situação, só que eu não poderia deixar de começar a falar sobre o Sermão do Monte se eu não falasse um pouco. Aqui eu só estou trazendo assim para fins didáticos nossos, assim para o entendimento nosso, existência e vida. Só para a gente entender. Existência a gente poderia entender como atual existência, como encarnado. A existência nossa é como encarnado. E a vida é a nossa vida eterna. Só para a gente se situar aonde a gente está nessa escala toda do monte. Porque o monte nada mais é, e se a gente vamos perceber isso, que é a nossa escalada, é a nossa evolução espiritual ao longo da vida. Né? E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai aprendendo isso, né? Quando a gente chega lá no último degrau, lá a gente fala, nossa, isso aqui vai demorar muito para a gente chegar. Mas é assim mesmo. Mas a gente tem que aprender aonde a gente vai chegar. Ali ele não coloca, né? Ele coloca espírito puro, mas na verdade a gente vai chegar a ser Cristo. Eu sempre falo isso e nós vamos ser Cristo um dia. Vai demorar, mas vamos chegar. Então, só para fim didático, né? Até eu fiz aqui um gráfico, tá? Para a gente pensar numa situação do tempo nosso, pensando agora nós como encarnado. Tá? Então, quando a gente nasce com uma energia vital, né, como bebezinho, para um determinado tempo de vida. X anos lá. 100 anos, 80 anos, né, depende da condição de cada um que precisa. Né. Então a gente vem com determinada energia. E ao longo do tempo, né, a gente vai chegando lá. Mas, no meio do caminho, né, eu vou ser breve aqui, que é só para a gente entender um pouquinho na onde a gente vai chegar. A gente pode cortar essa vida, a existência. A gente pode cortar essa existência. Por exemplo, acidente. Acontece acidente. E às vezes nem está no nosso plano encarnatório. Às vezes é uma imprevidência nossa, a gente corre demais, né? A gente está dirigindo, corre despercebido e a gente acaba desencarnando, às vezes, sem saber que, né? E nem era necessário naquele momento e acontece. Tá? Até tem um caso assim, bem intrigante no livro Os Mensageiros. Lá tem um pedacinho lá que tem um senhorzinho lá carregando uma carroça e o burrinho dele não anda, não estava puxando a carroça e dele batendo no burro, mas dele batendo no burro. E os espíritos ali apavorados, porque o burro ia fazer alguma coisa ali e fez. Deu um coice nele e matou o cara. Aí veio o superior do espírito, mas você não atendeu ele? Está lá nos Mensageiros isso. Falou, mas ele bateu tanto no burro que o burro perdeu a paciência de vez e deu coice nele, eu não consegui segurar o burro. Então foi uma imprevidência dele. Pela ira, pela cólera, ele acabou desencarnando antes da necessidade dele, do que ele tinha vindo. Os vícios encurtam muito a nossa existência. Se a gente veio para 80 anos, ou 90 anos, se a gente se alimentar de vícios, principalmente com bebidas, droga, e outros, né, a comida demais, tudo isso aí, né, vai nos trazendo para antes
E a gente acaba desencarnando antes do tempo que a gente veio aqui, da oportunidade que a gente veio. Porque se a gente veio por um tempo mais longo, a gente acaba encurtando. Suicídios. Também. Não está previsto, você vai nascer e vai se suicidar com 50 anos de idade. Não está previsto isso na nossa encarnação. A gente vem para viver aquele tempo. Mas aí pela pressão do mundo, por coisas que acontecem, depois nós vamos discutir isso um pouquinho ali na exposição, alguns não suportam essa pressão e acaba cometendo esse desatino. Acontece. Acontece. Aí a gente acaba cortando. E os nossos excessos, né? Então, quem tem os excessos, por exemplo, da cólera, da irritação, do ódio, tudo que a gente se alimenta para dentro de nós, vai subir a pressão, vai atingir coração, nossa circulação vai ficar ruim. Tudo isso aí, esses excessos, vai também encurtar. A gente pode dar um infarto, pode dar alguma situação, a diabetes nosso sobe, o colesterol sobe. Tudo isso aí é pelos nossos excessos, de todas as formas. De todas as formas. E vamos encurtar também essa nossa vida. Existência. Mas também pode acontecer da gente ter, é uma coisa mais difícil de acontecer, da gente ter uma pequena moratória na nossa vida. A gente veio para viver 80 anos, mas a gente viveu tão bem, tão tranquilo, e a gente precisa ainda resolver algumas situações, e a espiritualidade trabalha isso com a gente. Lá no Missionários da Luz, no Missionário da Luz, lá tem casos assim que mostra, Obreiros da Vida Eterna, desculpe. Obreiros da Vida Eterna tem casos lá de uma presbiteriana lá, que ela teve uma moratória. Teve um sentido lá. Quem tiver curiosidade, vá até lá, ou depois me procura que a gente vai até lá. Mostra como que pode acontecer a moratória. Mas é uma pessoa muito boa, muito tranquila, ela estava em condições. O próprio Divaldo Franco aí recebeu uma moratória, né? Ele mesmo falou que ele recebeu uma moratória, porque havia necessidade dele ainda passar mais uns momentos aqui na Terra. Então, isso posto, né, por isso que eu coloquei, que Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu separei existência e vida. Lógico que a vida é feita de centenas, milhares de existências, e a vida nossa, que é a verdadeira vida nossa, está no mundo espiritual. Tá? Então, dentro desta questão, a vida, eu também coloquei um pouquinho no gráfico também, para a gente ser um pouquinho mais didático aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. O tempo nosso, a gente também tem um início, nós temos um início de vida, a gente tem um início de vida da criação, e o tempo da vida eterno. A gente nunca morre. Na verdade, a gente nunca morre. Nunca. Pode destruir o nosso planeta. Nós não vamos morrer. Deus vai encontrar um outro lugar para nós morarmos. Então, não tenhamos medo de grandes catástrofes de guerra que dizem, vai destruir o mundo, as bombas atômicas. Não tem problema nenhum. Deus, com a sua misericórdia, vai nos encontrar um cantinho. Vai nos encontrar. Então, não... Esse consolo a gente já tem. Bom, dentro dessa condição das existências, nós fomos criados espíritos. Eu não vou falar da vida anterior à vida hominal, né? Desde o átomo, né? Da parte inorgânica. Quando a gente nasceu na fase hominal, né? Que a gente teve aquele sopro divino do nosso Pai Celeste, foi quando a gente começou. A gente nem sabe quando foi. E aí nós vamos ter toda essa escalada aqui. Né? Aqui eu coloquei aqui em situações aqui, só para a gente chegar aonde a gente vai chegar. A gente vai ter uma escalada. Né? Então a gente nasceu lá. Está lá um tracinho lá, quando a gente nasceu,
para termos todo esse processo aqui. Isso posto, eu fui lá buscar no Livro dos Espíritos, eu comecei, depois vocês tenham a curiosidade de ir estudar do 100, da pergunta 100 em diante ali, se quiserem aprofundar um pouquinho nessa questão da escala dos espíritos. Mas, assim, uma pergunta que o Kardec fez, os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Tá? Então, se o espírito tiver um princípio, ou assim como Deus, né, ele é eterno. Não, ele teve um início. Tá? Então, se Deus existe em toda a sua eternidade, os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição, ao qual elas tenham alcançado. Em cada existência nós vamos avançando, vamos lá para o mundo espiritual, vamos trabalhando um pouquinho mais, a gente volta para cá, para provas, expiações, aprendizagem, cura, voltamos, e assim vai. Isso aí já acontece centenas de vezes, ou às vezes milhares de vezes. Uma outra questão importante, que o Kardec perguntou se os espíritos ocupam uma região específica, por isso que eu falei, ou determinada circunscrição no espaço. Então, os espíritos, a resposta dos espíritos foi que estão em toda parte, os espaços infinitos são habitados por eles infinitamente. Há muitos deles continuamente ao redor de vocês. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque muitos espíritos estão ao nosso redor. Então, aquilo que a gente está plasmando, pensando a todo momento, nós estamos atraindo um tipo de espírito, com maior ou com menor valor moral. E uma outra pergunta que ele fez, uma outra pergunta que o Kardec fez, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O espírito é, digamos, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Daí ele já falou uma outra pergunta logo em seguida, e essa chama ou centelha tem uma cor? Para vocês, ela varia do escuro a uma cor brilhante do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, quando a gente desencarnar, essa noite eu acho que não vai desencarnar ninguém que está aqui, né? Espero, principalmente eu, né? Principalmente eu. Olha o meu egoísmo aqui funcionando agora. A gente não pode se assustar com as cores dos espíritos, porque às vezes vem ali do nosso lado, né, depende do nosso pensamento, da vida, nossas atitudes, pode vir uns espíritos mais escurinhos, assim, né, umas deformidades no corpo espiritual, ou pode vir até, né, uns espíritos melhores, mais brilhantes. Espírito rubi, assim, né, na minha condição, jamais, nesse momento da minha evolução, né, vai vir, mas, né, de repente, um espírito numa melhor condição, ele vem. Então, rapidamente, eu quero colocar para vocês, só para a gente entender um pouquinho, que é um número determinado de ordens dos espíritos, de espíritos, né? Entre os espíritos. Então, nós podemos simplificá-los. Podemos simplificar de espíritos puros, que está muito longe de nós. Nós nem vamos chegar no estudo até eles hoje, eu vou falar só um pouquinho, mas é espíritos realmente de luz. Está muito longe da nossa situação. Está muito longe da nossa situação. Esses espíritos, eles chamam de espíritos puros, depois podemos colocar na primeira classe, os que alcançam a perfeição. Aí tem os puros espíritos, do meio da classe, né, a segunda ordem, né, são aqueles que chegaram no meio da classe, que o desejo desse espírito do bem é a preocupação deles. Então, aqueles que só querem, se preocupam e desejam fazer o bem. Não são espíritos puros ainda.
muitos de nós já podem estar nessa evolução para isso. Nós já queremos fazer o bem, Então, a nossa classe já pode estar se mudando para esse momento da vida. Tá? Então, nós estamos nesse processo de transição. Tá? Então, nós queremos fazer o bem. Tem outros que só querem fazer o mal. Então, e os espíritos imperfeitos? Que daí é 90 e tantos, não vou desanimar, mas é acima de 90, bem lá próximo do final lá, são espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos, eles são caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o adiantamento. Todas. E a gente tem que se preocupar até com o nosso pensamento. Tá? Isso aí, se a gente começa a estudar, o pensamento nosso pode nos dizer a tendência que a gente está levando. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Pensamento. Não é o que a gente fala só não. Não é só o que a gente escreve nas redes sociais, não. Tudo que a gente pensa está nos caracterizando. Lá na pergunta 100, lá vai ter toda essa escala. Aí o Kardec ele coloca, os espíritos da terceira classe são todos essencialmente maus, só para não desanimar a gente aqui, tá? Que provavelmente nós aqui, eu me considero um espírito de terceira classe. Tá? Né, na minha avaliação, eu sou um espírito de terceira classe ainda, infelizmente. Os espíritos de terceira classe são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem mal e nem o bem. Outros, ao contrário, se divertem com o mal. Mas não são mal, né? Mas se divertem com o mal. E ficam satisfeitos quando encontram ocasião para praticá-lo. De repente cai ali dentro de uma fofoquinha e não sei o quê, daí cai numa lá de fazer uma pegadinha né, de outro. São formas, está se divertindo ali com o mal. Há também os espíritos levianos ou tolos, mais desordeiros do que malignos, que se deleitam mais com a malícia do que com a malvadez, e que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das demais, das quais eles riam. Eles racham de dar risada com o mal. Né? Seja hoje é muito utilizada a rede social. Né? Antes a gente fofocava com o vizinho, fofocava aqui. Agora não, a gente já fofoca ali na rede social mesmo, e aquilo ali vai se espalhando de um certo jeito, que quando vê está gigantesco. Né? Temos que ter muito cuidado com isso. Principalmente as tais fake news. Né? Tem que ter muito cuidado com o que a gente passa para frente, porque nós estamos sendo corresponsáveis com isso. Tá? Bom, agora nós vamos começar a entrar então no Sermão do Monte. Dentro dessa condição, eu diria assim, para fins didáticos, pensando lá em Paulo, né? Porque não pensam que Paulo foi aquela encarnação dele, né? Que ele nasceu naquela encarnação lá e foi para o deserto, e daí, né? Se a gente pensar em Saulo, tudo aquilo que a gente estava vendo lá atrás, que eu estava falando de espíritos de segunda classe, ele estava meio que embolado ali naquele meio ali. Ele estava meio que ali. Né? Para passar para espírito puro, né? Que ele, no final, como Paulo, daí ele né? Que Jesus começou a viver dentro dele, né? Aí sim, ele passou numa encarnação, mas não foi naquela encarnação. Ele já vinha, né? Nesse deserto. Começou a subir a montanha, né? Então, quando a gente sai desse deserto e a gente começa a subir a montanha realmente, né? Porque até aquele momento ainda não começou ainda a subir a montanha. Aí começam, e lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. É um primeiro passo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus, né? 5, 4, 6 e 10. Então,
quais são as causas atuais das aflições nossas? Trazendo os Espíritos, lá no capítulo 5 do Evangelho, eles trazem que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quiserem, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem causa na vida presente, com as bobagens que a gente faz nessa vida nossa mesmo, né? Que a gente vem com um monte de boleto para pagar, a gente não paga, às vezes vai devendo mais ainda para lá. Ah? Algumas a gente paga, mas a gente faz outras dívidas, né? Então, mas é aprendizado. Tudo é aprendizado nosso. E outras fora desta vida, quer dizer, nas vidas passadas nossas. Por isso, quando a gente chega nessa condição de aflição, eu lembro certinho quando eu cheguei na casa, no Caminheiros. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu estava nesse momento da aflição. Porque eu tinha descoberto que eu era uma pessoa assim que estava perdendo, hoje com uma consciência maior, a minha encarnação. Eu cheguei nessa condição de farrapo aqui. Não melhorei muito ainda, mas já dei alguns passinhos, mas estou indo. Talvez eu não saia ainda dessa bem-aventurados aqui ainda. Tá? Que eu falei. Bem-aventurado, a outra. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Dentro dessa condição, do bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Né? O espírito, eles falam aqui, para nós, o que é? A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, da mesma forma que, com muitas outras coisas, sem a compreender, por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. Então, por isso é bem-aventurados os humildes. Por isso que eu falei que ainda estou lá atrás. Eu não sou humilde ainda. Eu não tenho essa condição de humildade ainda, real. Então, a hora que a gente passa um degrau acima, né, a gente tem muita humildade mascarada, com máscara. Todos nós temos ainda. Normal isso, gente. Mas senão nós não estaríamos aqui. Por isso a reflexão do Sermão da Montanha é importante para nós. Fazemos essa reflexão. O que seguram? Ele diz que o reino dos céus é para estes. Então o reino do céu é para os humildes e não para os orgulhosos. Quem aqui ainda é orgulhoso? Não precisa levantar a mão, tá, gente? Não quero constranger ninguém, não. Né? Porque senão só eu vou erguer aqui, daí vai ficar ruim. Mas quem ainda não é orgulhoso? Uns em maior escala, outros em menor escala. Lógico, nós estamos tirando os nossos excessos. O divino escultor, ele está tirando os nossos excessos. Então nós estamos caminhando. Lógico que, se a gente for pensar na nossa encarnação agora, em relação a 3, 4 anos atrás, nós estamos muito melhor. Estamos muito melhor. Então, a humildade é uma virtude. Olha o que isso está no capítulo 7 do Evangelho. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vocês. Olha o que o benfeitor nos diz. Os grandes exemplos lhes foram dados, pouco seguidos. A gente não segue. A gente adora idolatrar, por exemplo, o Chico Xavier. Né? Nós espíritas adoramos idolatrar o Chico Xavier. Mas alguém queria viver que nem ele viveu ali? De verdade assim? É um exemplo para nós. Mas a gente quer caminhar igual ele caminhou? Realmente naquela condição? Olha, eu não tenho dúvida aí que 90 e tantos % dos espíritas, falando agora do nosso mundo aqui, espírita, não. E é o exemplo que estava aí, ó. Há poucos anos atrás estava convivendo conosco. Foi um desses espíritos que vieram
mostraram toda a humildade verdadeira. E nós, com máscaras. Né? Então, no almoço da família a gente tem uma máscara, para ir no trabalho a gente põe outra máscara, e a gente vai fazendo assim durante a vida. Ainda. Mas nós vamos crescer, gente. Vamos crescer. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Aí já começa a dar nó na cabeça da gente. Né? Ó, eu estou lá no Aflitos ainda. Eu estou lá ainda. Se tiver lá ainda, se eu não estiver ainda no deserto, saindo do deserto para ir para lá ainda. Né? Eu me considero que estou naquela transição ali, pessoalmente falando. Né? Então, o bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus, porque Deus vai estar dentro. Ele vai sentir Deus. O verão aqui é dentro. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Olha a importância da humildade. Elas se entrelaçam, elas se ligam. Então, a primeira questão nossa é buscar humildade, senão a gente não avança dentro de nós. Essa reflexão a gente tem que estar fazendo todos os dias. Principalmente quando a gente humilha, sem querer, mesmo querendo fazer caridade às vezes. E muitas vezes a gente humilha. Acontece isso. Então a gente tem que estar cuidando muito dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Ela exclui toda a ideia. Olha bem, gente, para a gente chegar no puro, do coração puro. Olha o que a espiritualidade nos diz. Ela exclui, eu até aqui na minha colinha aqui, eu até me gritei aqui, ó. Ela exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Toda. Não é? Enquanto tiver um pouquinho de orgulho. Então, ó, eu até coloquei na escala ali, ó, metade do caminho ali, mas eu acho que ela poderia até ser um pouquinho mais. Toda. Mais umas 10 encarnações, talvez a gente consiga chegar nessa condição aqui. Mas eu diria que aqui, ó, eu não tenho medo de errar, não. Aqui ninguém está indo. Não é só eu, não. Nessa condição aqui, está difícil. Mas nós vamos chegar lá, gente. Nós vamos chegar. Deus e Jesus vai nos levar. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Aqui, quando eu começo a ler, eu fico no Evangelho, aquele negócio de abrir o Evangelho, vou ler. Eu sempre pego no comecinho aqui, porque eu começo a ir lá para frente assim, e me dá uma gastura até. Porque, não, é verdade, a gente não está nem saindo de lá, a gente tem que trabalhar aquele lado. Sabe? Eu faço isso, eu não deixo de dar uma olhadinha lá para lá, mas eu volto, eu estudo lá atrás. É no início da montanha que é a nossa preocupação nesta encarnação. Esta encarnação nossa é muito importante para a gente buscar, pelo menos, buscar um pouquinho da humildade real. Mesmo que ainda meia capenga, a gente tem que buscar isso. Porque senão a gente não vai avançar, gente. A gente vai ficar... Que diz, né? Não, mas... Isso que é o medo. A gente é espírita, mas tem tempo e tal. Mas, gente, quanto antes a gente avançar, melhor é para nós. E a caminhada é individual. A caminhada é individual e a gente tem que fazer o esforço dentro de nós. E não adianta a gente buscar tanto conhecimento, a gente não praticá-lo no dia a dia. Buscar pelo menos a prática. Esse que é a questão. Essa que é a questão nossa, importante. A gente tem que avaliar todos os momentos, né? Santo Agostinho já nos diz lá no Livro dos Espíritos, toda noite a gente tem que fazer uma avaliação. Eu faço essa avaliação e todo dia de manhã eu faço o Evangelho meu, sozinho ali, eu fico refletindo, pensando, eu pego todo dia um pedacinho do Evangelho e começo a ler para me ver o que durante o dia eu vou me proteger. E por incrível que pareça, gente, durante o dia eu faço um monte de bobagem, eu chego à noite, falei, meu Deus do céu, como é difícil. Mas nós estamos sendo forjados a anjo, gente. Então, não existe anjo bobinho, não, nós temos que aprender mesmo. Isso tem que estar realmente dentro de nós. Porque depois nós vamos ter missões grandiosas lá no futuro. Como que Jesus vai mandar a gente para uma missão
grandiosa de buscar os irmãozinhos lá, se a gente não, em outros planetas aí, ser comido por leão, que nem veio os primeiros cristãos. A gente corre na primeira. A gente não vai ter essa condição. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que ele está lá em São Mateus também, né? Jesus ele deu o exemplo, né? Que vocês ouviram o que foi dito aos antigos, no caso Moisés, quando ele falou lá: a quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu digo a vocês que quem se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, que era um costume que eles cuspia, né, no pé de alguém, principalmente do humilde ou de outra raça, estava condenado. Para Jesus, aquilo lá, condenado no sentido de vai ter que ter muitas expiações ainda pela frente. Aprender, né? Merecerá ser condenado pelo sinédrio, né, que ele falou. E aquele que lhe disser, seu louco, quantas vezes a gente fala isso, né? Esse cara é louco, né? É maluco. Está cheio, né? A gente sabe que está cheio. Olha o pensamento nosso. Eu garanto que cada um aqui pensou nos 4, 5 aí, ó. Ah, está cheio? Mas eu não estou lá ainda, né? Então eu ainda posso pensar. Eu não estou nessa escala, né? Se eu estivesse lá, né? Se eu já estivesse na Mansos e Pacífico ali, né? Mas não sou ainda. Está longe, né? Jesus vai até mais longe, né? Seu louco, né? Merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Porque lá naquela época o inferno, né? Aquela coisa do inferno, do fogo eterno, né? Está lá em São Mateus. Então, para essas massas, Jesus constitui uma lei de doçura, de moderação, de mansidão, de afabilidade e de paciência. Então, a gente tem que ter paciência com os loucos. A gente tem que ter paciência com os impacientes. A gente tem que ter humildade de reconhecer que a gente ainda pode ser louco também. Ainda. E daí construir uma forma de avançar. Aí, olha essa outra bem-aventurança, gente. Vê se dá coragem de ler ele, de estudar ele. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Acima ainda de mansos e pacíficos. Ele já está na escala lá em cima. O misericordioso, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles mesmos obterão misericórdia. Olha essa bem-aventurança que linda que ela. Eles mesmos receberão. Já não depende nem de Deus para ele receber. Porque já vai estar em condições de construir essa misericórdia. A misericórdia é complemento, olha bem, ele é complemento da mansidão. Olha o que os Espíritos nos dizem, o Kardec e os Espíritos nos dizem. Porque aquele que não for misericordioso não poderá ser manso e pacífico. Por isso que eu falo, ó, ser manso e pacífico. Eu não sou humilde, que dirá ser manso e pacífico. Então, é uma escala. É uma escala para nós pensarmos. Porque a gente fica lendo, e a gente tem que começar a refletir sobre esse caminho que Jesus nos deu, o sermão e que Kardec colocou no Evangelho. Ele simplesmente trouxe o Sermão do Monte para cá. Então, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é a característica da alma elevada, que está acima dos ataques que lhes possam ser dirigidos. Uma está sempre ansiosa de uma suscetibilidade melindrosa e cheia de fel. A outra é calma, plena de imensidão e de caridade. Do que ele está falando aqui? Do perdão real, perdão verdadeiro. É aquilo que Abigail falou para Saulo lá atrás. Ama, trabalha, espera. Porque ele ainda estava difícil para ele entender
né? Ele estava cheio de louco, o mundo estava cheio de... E ele ainda mais louco ainda no meio, né? Então ele estava perdido. Ela falou, ama, trabalha, espera, perdoa, ama. Né? Abigail falou isso para Paulo. Então, calma, plena, mansidão e de caridade. E perdoar. E ter paciência. Ter paciência. Ter mansidão, ter paciência. É isso a nossa busca. Estamos longe ainda. Tá? Mas só para a gente saber o caminho que a gente está percorrendo, gente. Porque quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente tem que entender essa estrutura que Kardec nos deu. Porque o Kardec ele nos deu uma estrutura, e se a gente começar a ler só as preces espíritas, tudo que está nas preces espíritas é tudo que está dentro do... Se a gente começar a olhar as preces espíritas, é tudo que está um ensinamento aqui dentro, está lá nas preces espíritas. Se a gente começar a fazer essas divagação dentro do... A gente começa a compreender a estrutura do estudo que o Kardec nos trouxe. E a base foi o Sermão do Monte, foi Jesus, o Espírito da Verdade que trouxe. Não foi à toa que Kardec, para escrever o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele se afastou, ele ficou numa praia, ele foi para um litoral, que lógico que ele recebeu Jesus junto com ele para trazer os espíritos, para trazerem tudo isso aqui. Depois ele veio com isso aqui pronto. Né? Aí uma outra questão que o espírito, um benfeitor espiritual nos diz, que ele diz assim, ó, essa frase, assim, eu gosto de trabalhar com ela dentro de mim, que ele coloca assim no final lá no capítulo 3 do capítulo 10, aqui a gente está falando do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, no finalzinho, ele fala assim, ó, feliz daquele que toda noite, pode adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Ele está dizendo o que aqui para nós? Para mim, assim, eu fico pensando toda noite nessa frase aqui. Que mal que eu fiz hoje? Daí eu vou anotando lá, né? Hoje eu fiz isso, hoje eu penso. Não é fiz, hein? Eu começo o que eu pensei no dia. Eu tenho evitado até de abrir rede social. Quando eu começo a abrir rede social, aí eu encho em risquinho assim, à noite. Não, é verdade. Parece piada, mas é verdade. O pensamento nosso é cruel com a gente. Mas daí se você for anotando, aí de repente no outro dia você vai... Opa, melhorei um pouquinho. Daí depois você cai de novo. Daí vem. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo de transição, gente. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para ir para o mundo de regeneração. E mundo de regeneração não é um mundo perfeito de forma alguma, está muito longe. Mais 1000 anos ainda. Só que aquele coisa mal, o mal não vai estar mais presente. O mal, né? Que faz, que se convence e faz tudo para fazer o mal. Então, a gente vai estar num mundo um pouco mais respirável nesse sentido. Se nós ficarmos aqui, né? Eu me considero que tenho chances de ficar, mas não sei, né? Vamos ver o cartão lá no final, lá como é que vai ser. Mas também se eu for em missão para outro lugar, também eu vou, né? Comer carne crua em outro lugar lá, não... Vamos ver. Aí lá no outro capítulo do Evangelho, tá? Eu vou... A minha intenção aqui hoje era trazer mais detalhe até aqui, tá? Porque a gente começa a ir para frente, aí vai dando mais dor de estômago, né, gente? Porque, ó, amar o próximo como a si mesmo. Naquele capítulo do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. A gente nem se ama de verdade e amar o próximo como a si mesmo. Se a gente for fazer uma analogia, se a gente se amasse de verdade, a gente cuidava melhor dessa carcaça. Por isso que eu trouxe aquelas situações lá da existência nossa. Se a gente for fazer essa reflexão, né, o que a espiritualidade chama de completista, lá mesmo eles colocam, lá no André Luiz nos traz, dificilmente a gente consegue ser completista. Aquilo tudo que a gente veio para fazer, pagar os boletos nossos, a gente volta para lá. Né? Então, amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente,
Aí complica tudo, né? Amem seus inimigos. Imagine. Mas é o que precisa. É o que precisa. Né? Então aqui nós já estamos chegando em espírito puro já, hein? Amar o inimigo, a gente já está chegando. E aí tem aquela outra situação lá que tem o homem de bem lá. Aí quando a gente chega lá e começa, sejam perfeitos, como Deus, o Pai. Né? Esse capítulo aqui, aí é realmente, a gente chegou como espírito puro. Se a gente chegar lá e ler e falar assim, a gente não vai chegar assim, porque daí a gente vai ver que não é, né? Porque daí a gente está orgulhoso, né, de chegar lá. Aí eu vou falar, volta umas 3 casinhas para trás aí, né, aquele joguinho de vai casinha para lá, vem casinha para cá, né? Volta lá um pouquinho lá, que você ainda não é perfeito ainda, tem algumas coisinhas. Temos excesso ainda aqui que nós temos que trabalhar. Então, mas lá no capítulo 28, né, esses sejam perfeitos. Tá, gente? Dentro daquilo que eu queria trazer para vocês hoje, né, que era essa conexão do monte com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente para que a gente não se assuste com a nossa vida. Gente, nós quando começamos, há milhares de anos atrás, né, matava nossos irmãos para sobreviver e comia a carne dele, para sobreviver. Olha como nós estamos hoje. Então isso não é para desanimar ninguém, não. Às vezes eu brinquei um pouquinho aqui, mas o que é uma existência perante a eternidade? Jesus teve há 2000 anos aqui, mas a Terra tem 4 bilhões de anos e meio. Né? E o universo é infinito. E nós somos espíritos eternos. Olha a bondade de Deus, né? Então nós temos a eternidade para avançarmos. Agora, se nós fizermos a lição de casa, e nós estamos hoje numa doutrina, eu fico muito triste quando às vezes, eu gosto muito de pegar assim, outras religiões assim, para mim estudar também, ver, né, o que estão falando, ficar ainda colocando aí um tapume nos olhos das pessoas. A gente tem uma grande oportunidade na doutrina espírita, porque a verdade, aquilo que Jesus fala, que a verdade, a vida, está aqui, ó. Está aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz todo o caminho do Sermão do Monte. Que Jesus trouxe lá atrás, ninguém compreendeu direito. Mas está aqui, ó. A nossa bússola está nos livros de Kardec. Né? Então quem quer construir moral, é isso aqui. Então, o tempo nosso é eterno. Mas se a gente conseguir avançar nas próximas 10 encarnações aí, pelo menos chegar à mansidão, chegar lá, daí, quando a gente chegar lá no mundo ditoso, próximo, quando a Terra, a gente, porque não se engane, porque nós estamos vivendo a transição planetária, mas a hora que chegar o momento que vai estar, nós vamos estar tem gente que ainda lá vai ter peneiradas para frente, vai continuar tendo peneiradas. Agora vai sair um mal. Né? Vai em missão para outro lugar lá. Quer matar, quer destruir, vai em missão. Está ótimo para ele, porque eles são assim. Né? Lógico que eles vão ainda nascer em macaquinho lá, não vai ter barbeador, não vai ter isso, não vai ter perfume, né? Não vai ter depilação a laser, não vai ter nada disso. Não vai ter nem pente, nem fogo vai ter, né? Vai ter que ir lá inventar tudo de novo, começar a ajudar os irmãos que estão lá. Ótimo. Agora, nós, na hora que chegarmos lá na frente, para a gente continuar no planeta, para o mundo ditoso, talvez a gente não esteja ainda preparado para ficar. A gente vai ter que ir em missão, mas no mundo melhorado. Né? Mas a gente vai estar aprendendo, sempre, até sermos espíritos puros, um dia sermos Cristo. Muito obrigado a todos vocês. Amai-vos e instruí-vos.